Sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa última lição do trimestre, né? Que tem como título Quando Deus restaura o justo, né? Nós já vimos o primeiro tópico, vamos passar para o segundo, que tem como título A Intercessão de Jó, segundo tópico, da 13ª lição. Diz assim: a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. 42:7. Tem a lição bíblica 42:7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. As pessoas usam a palavra de Deus pelo seu pobre entendimento e tentam acusar o seu próximo por algo que eles não entendem. O agir de Deus, o pensar de Deus não é o nosso agir. Então, nós erramos quando usamos a doutrina ou usamos os dogmas da igreja contra as pessoas. Nós devemos negarmos a nós mesmos, deixarmos de ser carnais e não voltarmos à comunhão de Deus e pedir uma visão espiritual para entender o que está acontecendo e não ficar apontando, acusando, pedindo uma justiça, que aqui no caso de Jó, um exemplo para toda a humanidade. Era uma situação de melhoramento espiritual, não de injustiça ou de pecado, né? Continuando. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstra que os expositores feitos pelos seus amigos não eram todas verdades, pois partiram de premissas falsas. Ou seja, eles não estavam em pecado, eles estavam aplicando a lei da semeadura. O senhor está assim porque tu está em pecado. Então, se tu está em pecado, tem que te arrepender para te voltar a comunhão com Deus. E Jó continuava afirmando que não estava em pecado. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento, Associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Não era o caso. Jó havia se humilhado, mas não de que lhe acusava. Ele humilhou-se a respeito de suas faltas precipitadas. Também Jó cometeu um erro em achando que aquilo não era merecido e era um teste de Deus, e como um teste de Deus, ele sendo servo, ele tinha mais o direito de passar, Deus provando a fé dele em relação à sua fidelidade ao Senhor. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Isso é meio complexo, mas dá para entender. Jó ali, ele questionou Deus. Nós não devemos questionar Deus por o que está acontecendo com a gente. Nós devemos entender isso com um ato de fé, um ato de um teste, de Deus, para ver o quanto nós somos fiéis a Ele. E o mais relevante disso é não negar o nome do Senhor e passar pela essa tribulação, porque servo de Deus que não passa por tribulação não cresce espiritualmente, não consegue chegar ao patamar da altura de Deus, Embora isso é impossível, uma maneira de falar, Você chegar a pleno conhecimento de Deus. Para isso nós temos que passar por teste. Por isso que Jesus disse, por causa de mim serei julgado, serei jogado em prisões, serei julgado, serei apedrejado, morrerás em meu nome, mas tem bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer através de mim. Ou seja, não são as nossas obras, não são nossas atitudes que vai nos salvar, mas a fé que temos em Cristo Jesus. Então, esses testes vão acontecer e nós temos
a obrigação de passar e ter fé, que mesmo morto nós estaremos vivos com Cristo. Amém? Segundo ponto, o pecado dos amigos de Jó. O pecado dos amigos de Jó. Agora é o pecado dos amigos que cometeram acusando Jó injustamente. Estavam vindo pelo lado carnal, da lei da semeadura, né? E não era o caso. Estava sofrimento porque estava em pecado. Não era o caso. Repreensado por Elifaz, 42:7-8. Por que Elifaz? Porque Elifaz é o mais velho. Então, o que ele falava era seguido pelos demais. O mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça. Deus é amor e misericórdia, principalmente. Ele é a justiça, mas principalmente amor e misericórdia de Deus, mas limitar seu poder soberano. Deus não está nas alturas do alto, do Altíssimo, mas nem por isso ele vai deixar de nos atender, desde que sejamos fiéis a eles, né? A situação é que ele fala do jeito que ele quer, ele atende quando ele quer, como ele quer, com quem ele quer, o tempo que ele quer. Então é isso que a gente tem que entender. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino com a resposta de um pecado praticado, que não era o caso. Era um teste, era uma maneira pedagógica de ensinar a igreja a ser mais espiritual e de purificar mais ainda a Jó, né? Como o livro de Jó demonstra, quando, dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação do seu amor, da graça, e não uma forma de punição. Jó, de 1-8, Jó 1, de 8-12, é aquele diálogo de Satanás com Jó, né? Dizendo o quanto ele era fiel e tira dele. Vamos ver se ele vai continuar fiel. É aquele início lá do diálogo de Satanás com Jó, com Deus, sobre Jó. Então, Paulo foi escolhido por Deus e Jesus disse, ele é um vaso escolhido e ele vai ver o quanto ele vai sofrer pelo meu nome, para a salvação, tanto dele como da humanidade. Foi o caso de Jó. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas crermos nele. Filipenses 1:28. Tem aquela situação também que Jó tinha um espinho na carne, né? Aí pediu para Deus para aliviar esse espinho na carne, o que Jesus disse para ele: a minha graça te basta. Então, mesmo com tribulações, nós temos que fazer a vontade de Deus e passar pela prova dele. Amém? A graça dele basta. Então, siga em fé, siga pela graça, pelo conhecimento espiritual da ciência de Deus. Faça a vontade do Senhor, não a sua. Amém? Nisto, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam de intercessão do homem de luz. Né? Passaram de acusadores a precisar de intercessão de Jó, porque Jó foi purificado, Jó começou com Deus, Jó foi compreendido, Jó foi exaltado novamente, ganhou tudo em dobro e agora eles estavam errados porque viram que aquilo não era pecado e sim um teste de Deus, e ele passou no teste de Deus e agora eles precisavam se corrigir através de Jó. Jó ia ser o intercessor deles entre Deus, ou seja, ia ser o sacerdote, para que eles pudessem se perdoar e ser perdoados. Né? Viu? De acusador passou a ser intercessor. Né? Tem aquela passagem 53:2, 13 e 12 que fala da aparência de Jesus, né? E aqui no versículo 12 ele se torna o intercessor, porque ele morreu na cruz e se torna o intercessor entre a humanidade e Deus. É através dele que nós somos perdoados, não através das nossas obras. Então essa passagem de Isaías 53, do versículo 2 e 3, que fala da aparência de Jesus, e o 12, ele é um intercessor. É o caso aqui do homem de Ur em relação aos seus amigos. Né? É interessante, mas é similar. Terceiro ponto, a oração de Jó. Deus dirigiu-se aos amigos de Jó e aconselha a irem ao patriarca para... Olha só, Deus dirige-se aos amigos de Jó, olha só, e aconselha a irem ao patriarca para que este interceda por ele, Jó 42:7-8. De acusado a intercessor, né? Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. As pessoas dizem assim, tem que crer no que o profeta está falando, tem que crer, mas a gente tem que confirmar na Bíblia. Tu vai desconfiar, não é questão de desconfiar, porque nós somos seres humanos, então o pregador ele tem que ser
afirmado no que ele fala, né? Porque aqui ele vai cometer um errozinho, então esse errozinho pode nos levar para um caminho errado. Então é muito perigoso para pessoas que ensinam como eu, para os que pregam a palavra no púlpito, porque nós temos que ser usados pelo Espírito Santo, mesmo pela nossa eloquência. Nós temos que chamar a glória de Deus, e assim vai edificar a igreja e não edificar nós mesmos, né? Então, aí um irmão disse, mas é muito difícil identificar isso, nós temos que estar em espírito, por isso que não podemos ir de qualquer maneira para a igreja. Nós temos que começar a nos espiritualizar desde a hora que a gente tomamos banho, desde a hora que a gente começamos a vestir, a caminhar para chegar lá na igreja já em espírito e verdade, e conhecer o que é o profeta de Deus, o profeta do diabo e o profeta do homem. O que ensina de Deus, o que ensina do homem, o que ensina de Satanás. A gente tem que ter esse discernimento espiritual, senão seremos enganados por vãs doutrinas. É isso que esse ponto quer dizer aqui, né? Amém? Os amigos de Jó defenderam Deus de forma energética e sincera, mas errada, né? Colocaram uma doutrina do pensamento deles, não do pensamento de Deus. O sofrimento dos patriarcas não veio como uma punição, mas como uma provação. Então não era para ser um pecado, era para ser uma provação, e ele passou. E ele foi exaltado, e por isso ele virou o intercessor deles naquele meio. E eles tinham que se corrigir com o patriarca, com a comunidade e principalmente com Deus, né? A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado, viu? Temos que passar nas provas do Senhor, pelo Criador, pois continuamente íntegro com seu caráter reto, continuou do mesmo jeito e foi mais glorificado pela sua prova, o qual ele foi vencedor, né? Conforme sua humilhação demonstrou. Lembrando que a humilhação para Deus é uma coisa, a humilhação para o homem é outra coisa. A humilhação para Deus é se derramar, se purificar, examinar-se a si mesmo, confiar em Deus, ouvir Deus, obedecer Deus e ser remissão a Deus. Humilhação para Deus é uma pessoa ofendendo a outra, né? E aí vai. Agora esse homem, outrora acusado, viu, de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da sua oração. Lindo. De acusado de pecado, né? Por isso que ele estava sofrendo. Agora ele é o intercessor da sua igreja, ele é o sacerdote da sua igreja, ele é o pastor da sua igreja, e ele que vai interceder por todos, mesmo ele se sacrificando, mas quem ele vai levar como senso suave em suas orações é Jó, o único capaz de falar com Deus verdadeiramente, porque ele foi testado e foi aprovado, e as suas orações chegarão ao trono de Deus como senso suave, e Deus vai ouvir, Deus vai atender, porque ele é o escolhido de Deus para interceder sobre o seu povo. Lindo, né? Você quer ser assim? Mas você vai ter que passar pela prova de Deus. Amém? Vamos dar mais um breve intervalo, já voltamos aí com o terceiro tópico, a restauração de Jó, que tem o primeiro e o segundo tópico, primeiro e segundo ponto, que diz assim, a restauração moral e espiritual, né? E a restauração social e material, assim vamos concluir rapidamente. Amém? Já voltamos em nome de Jesus.